Confessar pecados é suficiente para a salvação? Em 1 João capítulo 1 e 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Então, como entender esse verso? Olá, seja bem-vindo ao Cristianismo Inteligente, eu sou o Otávio e esse é mais um vídeo da série O Contexto. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E se você quiser também ver outros vídeos da série O Contexto, é só você acessar a playlist e o link eu vou deixar aí na descrição. O verso que vamos analisar hoje está em 1 João capítulo 1 e verso 9. Eu quero ler com você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitos pensam que basta confessar os pecados e que ficará tudo bem com Deus, né? Mas isso não é verdade. A salvação ela não vem por meio apenas de confessar pecados. É por isso que eu separei esse verso para a gente analisar aqui nesse vídeo. Porque se você ler o verso isoladamente, realmente vai parecer que basta confessar os pecados e pronto, você está perdoado. E se você está perdoado, obviamente, você está salvo. Mas tem um problema aqui. Para entender esse verso, você precisa descobrir para quem esse texto foi escrito. Porque ele não é um texto genérico, ele não foi escrito para todas as pessoas. 1 João é uma carta, tá? E se é uma carta, obviamente possui remetente e destinatário. E aí a pergunta é, para quem João escreveu? Para quem João está falando que se confessar os pecados serão perdoados? Isso é muito importante. A carta de 1 João ela é direcionada aos crentes, certo? Então é ao público cristão, pessoas que já eram salvas. João está escrevendo para esse tipo de pessoas, para cristãos. Não existe nos textos da Bíblia base para nós dizermos que apenas confessar pecados vai produzir salvação. E é por isso que você precisa distinguir, né, fazer essa diferenciação entre quem é salvo e quem é perdido, entre filhos de Deus e criaturas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12, deixa bem claro que nem todos são filhos de Deus. Veja, eu vou ler com você. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É um erro dizer que todos somos filhos de Deus. Na verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos são apenas aqueles que Deus recebe por filhos. Aqueles que creem em Jesus recebem de Deus o direito, perceba essa palavra, o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que nem todos têm esse direito, só aqueles que realmente creem em Jesus como Salvador. E é por isso que eu digo que a salvação ela não vem por meio de confessar pecados, a salvação vem por meio de receber Jesus Cristo. E aí sim você passa a ser considerado filho de Deus. É através da graça de Deus que a salvação é oferecida. E graça é um favor imerecido, conforme a gente tem ali em Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Eu vou ler com você. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A salvação ela é um presente de Deus. Ela não vem por meio de nós confessarmos os pecados. A salvação, na verdade, ela é dada por nós confessarmos Jesus como Senhor. É só você ler Romanos capítulo 10 e verso 9. Veja, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É essa confissão que produz salvação. Mas então como nós podemos entender 1 João capítulo 1 e 9? Olha, o período que João está escrevendo esta carta, naquele momento estava começando a surgir os primeiros sinais do que viria a ser as doutrinas gnósticas. Aliás, eu já tenho um vídeo onde eu falo sobre o que é gnosticismo. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira assistir. O que João quer ensinar para os cristãos, já que ele está escrevendo para cristãos, é que, embora estamos salvos e perdoados, né, aqueles que já creram em Jesus como Senhor, está dentro de nós ainda a natureza do pecado. Mas que essa natureza, embora ela esteja dentro de nós, ela não deve controlar a vida do crente, ela não deve controlar a nossa vida. E é por isso que ele diz no verso 6,
Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João começa a fazer um paralelo entre a natureza pecaminosa que está em nós e a natureza divina do Espírito Santo que também está em nós, nos crentes. No verso 8 ele diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí o verso 10 é mais enfático ainda. Ele diz: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Dentro desse contexto, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, que é o verso que nós estamos estudando. Mas aí surge outra pergunta: então o crente pode pecar? Bom, primeiro a gente tem que entender que essa palavra pode, ela tem um duplo sentido. É pode no sentido de está liberado? Bom, obviamente que não, não está liberado. O sentido da palavra pode, nessa pergunta, é o sentido de se acontecer. Ele está dizendo que se os crentes, embora eles não devem pecar, mas caso pecar, basta confessar, não é? Isso fica muito claro no capítulo 2 e no verso 1. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A intenção da carta ela é mostrar aos crentes que o cristão ele não pode viver no pecado, né? Ele não deve mesmo viver no pecado. Não é compatível com a fé dizer que ama a Deus e viver na prática do pecado. Mas João explica que essa natureza pecaminosa, embora ela ainda esteja no crente e em determinados momentos faz com que o crente venha a pecar, e quando ele pecar, ele precisa então confessar, porque ele já é filho, ele já está perdoado. Basta ele dizer: olha, eu errei e eu sei que isso não é do teu agrado. E ele confessa e continua na luta contra o pecado, querendo fazer sempre a vontade do Senhor. Então, em 1 João capítulo 1, verso 9, nós não temos base nenhuma para dizer que para ser salvo basta confessar pecados. Pelo contrário, João deixa bem claro que a confissão de pecados ela tem validade para quem já é um salvo. A ordem é a seguinte: primeiro você deve receber Cristo como Salvador para ser salvo. E aí, nesse momento, seus pecados são perdoados. Mas se acontecer de depois você pecar, então você deve confessar. Não para você ser salvo, porque você já está salvo. Mas você confessa para reconhecer que errou e que esse erro não é compatível com a nova natureza. A confissão ela é um ato de reconhecimento de que você já é um filho de Deus e não um ato para se tornar um filho de Deus. E se você ainda não tem essa esperança de ser um filho de Deus, se ainda você não tomou essa decisão de crer em Cristo, olha, busque agora e reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3 e 7, é necessário que vocês nasçam de novo. Eu espero que você tenha entendido que 1 João capítulo 1 e verso 9 está se referindo aos cristãos. Se você já tomou sua decisão de crer em Cristo, conte para a gente nos comentários. Se você precisa de apoio para vencer o pecado, peça ajuda em oração. Há muitos irmãos e irmãs aqui no canal que estão dispostos a entrar nesta batalha com você. Grande abraço e até o próximo vídeo.